aí, como você se vê no futuro? Técnico em enfermagem. Médica. Gestora em saúde. A Natália fez graduação em enfermagem e especialização com os melhores profissionais. O meu futuro começa aqui, por que não? Pode ser daqui a um mês, um ano, 10 anos. O importante é que ele começa agora. Surpreenda o seu futuro. Surpreenda-se com o Ensino Einstein. Olá a todos, eu sou a Maria Clara Dias, repórter de negócios aqui na Exame e quero dar as boas-vindas a todos para o Fórum Saúde 2022, onde a gente debate os principais rumos desse setor no Brasil. E para nossa discussão hoje aqui sobre o envelhecimento sustentável será uma realidade na era da medicina e da precisão da genética, eu recebo dois convidados especiais e especialistas no assunto. Estão comigo aqui o João Bosco, gerente médico de genômica e coordenador do programa de medicina de precisão do Hospital Albert Einstein, e também a doutora Lígia Pereira, que é pesquisadora e professora de genética humana, líder do projeto DNA do Brasil, do Ministério da Saúde. Lígia, João, muito obrigada pela presença de vocês. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Vamos começar, eu queria jogar aqui primeiro uma ideia de discussão para a gente desmistificar antes de qualquer coisa o que de fato significa falar medicina de precisão e genética, né? Eu acho que é importante ter esse pontapé inicial. Então, doutora Lígia, eu queria ouvir um pouquinho de você. A gente, quando analisa um paciente ou a saúde de uma pessoa, né? A gente usa uma série de critérios. Enfim, você tem um exame clínico, você pode fazer um exame de sangue, um exame de imagem. O que essa medicina de precisão vai fazer, está fazendo, é incluindo uma análise do nosso genoma, do nosso DNA. Né? A gente sabe que variações que existem entre o genoma de cada um de nós nos falam sobre a nossa saúde também, e de uma forma muito precisa. Então, assim, por exemplo, né, a gente sabe que numa população, as mulheres acima de 40 anos devem começar a fazer mamografia, né, para prevenir, para pegar cedo, né, o câncer de mama. Só que nessa curva você vai ter mulheres que geneticamente têm um risco tão baixo que elas poderiam começar a fazer isso, sei lá, com 50, 60 anos. E por outro lado, tem mulheres que quando a gente conhecer toda a genética, né, dessa predisposição, elas deveriam ter começado a fazer esses exames aos 20 anos. Então, o que a medicina de precisão quer fazer é utilizar o que está escrito no nosso DNA, no nosso genoma, para desenhar uma medicina específica para aquele indivíduo. Né? Então, é uma forma de manejo mais inteligente da saúde daquele indivíduo, utilizando os dados genéticos. Os dados dele mesmo, né? É. Servindo aí de propulsor para decisões mais assertivas, Exatamente. Né? A gente quer um dia, né, primeiro, entender todas essas nossas predisposições às doenças comuns, não só pelo histórico que a gente tem da nossa família, por um exame que pode detectar alguma predisposição quando já for um pouco tarde, mas a partir do nosso DNA. E aí, você pode tomar medidas preventivas, né, para talvez nunca manifestar aquilo. A gente quer, a partir do DNA da pessoa, poder prescrever a medicação que eu vou saber que vai ser a mais eficaz para aquele indivíduo. Né? Então, essas são todas as promessas da medicina de precisão. Não sei se o João concorda aí comigo. Acho ótimo estender a pergunta para o João e também já aproveitar para entender como que funciona a área de medicina de precisão dentro do Einstein, né? Como é que isso é coordenado hoje em dia? Colocar na prática tudo isso que a doutora Lígia falou. Claro. Lígia já falou um ponto extremamente claro e importante. Né? Medicina de precisão é quando a gente consegue utilizar dados adicionais aos tradicionais, como clínica, laboratório comum, né? Para individualizar ou personalizar o cuidado daquele indivíduo. Né? E um componente mais individual do que o DNA não existe, né? Do que mais nos distingue uns dos outros. Então, você quando chama ou traz a genética para dentro desse modelo de avaliação das pessoas, não estou dizendo do paciente, que pode ser uma pessoa saudável, né? Você traz a oportunidade de talvez melhorar a prevenção,
tá? Como o Lígia falou um exemplo, se a gente conhece o risco de berço de uma mulher desenvolver câncer de mama ou de um homem desenvolver câncer de próstata, se é muito aumentado, a gente pode fazer um programa mais intensivo de prevenção, começando mais cedo e com exames até possivelmente diferentes. E quem teria menos, né, poderia começar mais tardiamente ou evitar determinados tipos de procedimentos. A gente pode usar a genética para melhorar, guiar a terapia, que a gente tem visto muito isso hoje na prática. Isso não é de amanhã, isso é de hoje, né? A gente tem visto isso na oncologia para guiar tratamento, ou seja, hoje em dia ninguém faz mais tratamento de um tumor de pulmão, tá? Baseado somente na histologia, nos exames de imagem, a gente faz baseado na genética, e dependendo da alteração genética, a pessoa toma um remédio, outra alteração genética, você toma um outro tipo de medicamento, né? Você vê a utilização dessa medicina, dessa genética hoje na medicina reprodutiva, né? A gente, quando, por exemplo, casais sabem que tem uma doença na família, eles podem fazer fertilização in vitro e selecionar o embrião, não baseado em coisas triviais como cor dos olhos ou qualquer outro traço, mas sim com um embrião saudável, que não tem uma doença grave que se manifesta na população. Então, eu acho que essa aplicação da genômica, tanto em prevenção, tanto para diagnóstico como para tratamento, é o que a gente chama de medicina de precisão. Individualizar ou melhorar a abordagem para aquele indivíduo diferente da população geral. Tá? Então, esse acho que é o grande mote da medicina de precisão. E como você perguntou, né, Maria Clara, no Einstein, o Einstein tem dedicado bastante atenção a isso nos últimos anos, tanto que criou um programa específico para isso, chama Programa de Medicina de Precisão, que ajuda a coordenar, que é tentando juntar todas essas partes que podem melhorar a assistência, qualquer componente desse, seja preventivo, seja de tratamento, seja para diagnóstico, prognóstico. Foi uma grande junção entre departamentos de Big Data, ou seja, de grande ciência de dados, da genômica, da imagem, da clínica, tentando ver como a gente, primeiro, aplica agora o que há de medicina de precisão, melhor em medicina de precisão, ou seja, garantir que um paciente visto com câncer de pulmão no hospital receba o que tem de melhor do ponto de vista de avaliação molecular, incluindo genética, avaliação de imagem. A gente tem voltado não só à aplicação, mas também voltado a desenvolvimento, um programa de pesquisa e desenvolvimento que investe nisso, em entender que tecnologias e em que momento elas são úteis para serem utilizadas, né? Então, o hospital está com uma visão bastante de longo prazo nesse setor e já começou a investir isso há pelo menos 2 anos, um programa multidepartamental que já está levando alguns frutos claros de melhoria de assistência. Tá? Então, o hospital está bem preocupado com isso desde já há um bom tempo. Perfeito, perfeito. E transcendendo um pouco, né, indo um pouco da porta para fora do Einstein, hoje já é possível definir áreas em que a medicina de precisão é utilizada de maneira mais comum. Você mencionou aí diversas pontas aí, né, a reprodução, tratamento preventivo, tratamento oncológico. Tem alguma área um pouco mais específica? Sim, assim, é bem comum. A adoção dessa genética começou mais para diagnóstico. A pessoa em neurologia, por exemplo, para doenças graves já usa, em vez de ficar pesquisando gene a gene, né? A gente hoje em dia usa ferramentas que estudam todo o genoma do indivíduo de uma vez só e tenta descobrir de forma mais célere e mais rápido o diagnóstico, dessa forma guiando melhor a terapia. Então, para diagnóstico neuro, em genética clínica, hoje em dia, a aplicação em oncologia é enorme nos últimos anos, como eu citei brevemente. Ninguém trata mais um tumor genérico, não um tumor de pulmão, não um tumor de mama, de ovário. A gente estuda sempre a genética tumoral hoje em dia para poder entender qual a melhor droga que se aplica nesse caso. A gente tem outra aplicação em oncologia, que é estudar o que Lígia citou, se você tem um risco igual à população normal ou muito superior de um determinado tipo de câncer, como Angelina Jolie trouxe à tona alguns anos atrás, mostrando que tinha um risco muito aumentado de câncer de mama e ovário e decidiu tomar algumas providências, ou seja, modifica a prevenção. Medicina reprodutiva, como eu falei, isso tem, então, crescido a aplicação para várias áreas. Cardiologia para diagnóstico, para prevenção também, entender se o seu risco de infarto, por exemplo. A gente está chegando, né, Lígia, vendo isso aí agora com a aplicação de determinados métodos. Se você tem até risco de infarto, que é uma doença mais comum, igual à população normal, ou 2 vezes mais, por exemplo, quem está no topo do risco e deveria, né, ajustar a dieta e a sua prevenção de forma adequada. Então, acho que as áreas iniciais foram essas de adoção, mas a gente vai ver que vai caminhar, tender a caminhar para a adoção em outras áreas aí com o passar do tempo.
Perfeito, perfeito. E em relação a pesquisa, desenvolvimento e reais aplicações, né, da medicina de precisão, qual é o cenário do Brasil hoje, macro, né, frente a outras economias do mundo também? A que pé que está isso? Olha, dentro eu acho que dentro dos sistemas de saúde privados enfim, de uma classe econômica mais alta, eu acho que nós estamos iguais a qualquer outro país desenvolvido. O grande desafio, a gente tem 2 grandes desafios no Brasil. Primeiro é conseguir estender toda essa maravilha que o João falou para a população, né? E aí, nesse sentido, o Ministério da Saúde, em 2020, criou um Programa Nacional de Saúde de Precisão e Terapias Avançadas, se chama o Programa Genomas Brasil, que tem justamente como objetivo isso, desenvolver dentro do SUS essa medicina de precisão. Então, a gente tem esse desafio no Brasil, que é estender o que já está disponível, mas ainda para uma classe econômica mais alta, que a gente possa estender todos esses benefícios para toda a população. O segundo desafio que a gente tem é o desafio de como aplicar essa medicina de precisão para a população brasileira, que é uma população muito miscigenada, tá? E por que isso? 80% do que a gente conhece sobre genética humana, genomas humanos, foi aprendido estudando genomas de pessoas brancas, né? De populações que a gente chama de ancestralidades europeias. 80% do que existe nos bancos de dados. Então, a partir de 2017, a comunidade científica começou a se dar conta que a gente está desenvolvendo essa medicina de precisão. Atualmente ela só é precisa mesmo para pessoas dessa ancestralidade. Então a falta de diversidade é um problema, né? E a nossa população tem uma diversidade linda, né? Nós somos essa mistura dos povos indígenas, dos povos africanos que vieram, os europeus, 500 anos de miscigenação. Então, por exemplo, quando o João vai fazer lá o diagnóstico, sequencia lá o gene do câncer de mama, né? Que foi aquele lá da Angelina Jolie, que ele trouxe o exemplo. Então, tem lá uma mulher que tem, sei lá, a mãe teve câncer de mama, a irmã teve, então parece que existir uma predisposição naquela família, ela vai fazer um exame genético, o João sequencia lá o gene, chama BRCA1, e aí ele encontra uma alteração ali naquele gene. E a grande pergunta agora é, essa alteração causa doença ou isso é uma variação que existe na população? Tá? Né? Para a gente saber. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá nos bancos de dados, que a gente tem bancos de dados com genomas de milhões de pessoas, e vai ver se aquilo é uma variação comum na população. Porque se ela for comum, ela não é a causadora de doença. Se essa variação não tiver nesses bancos de dados, ela não está porque ela causa doença ou ela não está porque ela é de ancestralidade africana ou indígena e não está no banco de dados porque esse banco é completamente enviesado, né? Então, e esse até desculpa, João, vou puxar a sardinha para o projeto, o objetivo do Projeto DNA do Brasil é justamente a gente conhecer a diversidade genética da nossa população, a gente poder ir criando esses bancos de dados que tenham genomas de ancestralidade africana e indígena, para quando todo mundo que estiver fazendo esses diagnósticos, usando medicina de precisão na nossa população, a gente saber o que é comum e o que é raro na nossa população. Então a gente tem esses 2 desafios, né? Essa coisa de estender essa medicina super de ponta para uma fração maior da população e a gente conhecer melhor a genética das nossas ancestralidades não europeias para a medicina de precisão ser precisa também para a nossa população. Perfeito. E um ponto muito importante na sua fala foi justamente destacar esses desafios, né, que surgem a partir de agora. E falando realmente na parte prática de como superar essas barreiras, driblar esses desafios, é possível que a rede privada faça associações com a rede pública ou realmente a pesquisa avance porque o sistema toma posse da densidade que o próprio SUS tem, né, nacionalmente?
Qual que é o caminho para conseguir superar esses dois desafios? Olha, eu vou falar do ponto de vista aqui do SUS e depois eu vou passar para o João para ele poder explicar como é que os hospitais privados também contribuem muito para isso. Então, assim, o SUS seria uma grande oportunidade para a gente ter esse panorama, né? Porque a gente tem essa saúde universal. Na Inglaterra, por exemplo, eles caracterizaram o genoma de 500 mil pessoas da Inglaterra, que são todos lá do sistema público de saúde. Então, isso é uma coisa tranquila de se fazer. Então, se a gente tiver uma organização, e a gente vê o Ministério da Saúde, né, com essa iniciativa do programa Genomas Brasil, existe esse esforço público para a gente criar esse banco de dados, para a gente avançar, né, nas diferentes fronteiras aí dessa medicina de precisão. Mas eu acho que o João pode falar melhor do papel dos hospitais privados. Claro, Lígia. E só voltando um pouquinho, acho que Lígia falou bem, a gente tem todo o acesso, né, no privado hoje em dia a todas essas tecnologias, né? A gente não tem ainda realmente um acesso amplo, como falou, no SUS, e mesmo no privado, só para você, a gente tem a ferramenta está à disposição, mas só para você ter uma comparação, a receita de genômica, por exemplo, de teste de genômica no país, é cerca de 1% da receita global de medicina diagnóstica, isso é no Brasil. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, é em torno já de 10% ou mais da receita global de medicina diagnóstica. Ou seja, mesmo na medicina privada, ter acesso, existir à disposição, ainda não significa realmente ter um acesso prático, fazer um uso mais corrente e mais rotineiro dessas tecnologias. Então, a gente ainda, em relação a outros países, especialmente a América do Norte, né, Europa, a gente ainda tem um gap, mesmo no privado, de adoção. A gente tem barreiras de conhecimento, e no privado tem menos barreiras de acesso, né? A partir de 2014, o rol da ANS, que dita quais os testes que têm que ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde, começaram a incluir testes de genética em 2014, 2018 ampliou-se a cobertura, 16 ampliou-se a cobertura, 18 ampliou-se novamente, e em 2020 a gente teve uma nova renovação, e teoricamente agora a gente vai ter isso de forma mais frequente, antigamente era só a cada 2 anos. Então, o rol tem crescido, mas ainda assim há dificuldades de acesso via fontes, né, suplementares de saúde. No SUS, Lígia colocou bem, né, há uma dificuldade ainda maior, uma distância, um gap ainda maior, né, de acesso a esses pacientes. E programas como o que Lígia citou de genoma, como Genomas do Brasil, que é esse projeto do Ministério da Saúde, que tem um projeto de Lígia, que é com genômica populacional, para entender esses aspectos, qual é a diversidade da nossa população. E o nosso projeto que eu coordeno no Hospital Albert Einstein, que é de genoma de pessoas com doenças raras, chama-se Projeto Genomas Raros, eles são uma forma de facilitar e testar como isso pode ser implementado futuramente no SUS. Por exemplo, no nosso projeto, que aí eu volto para a Lígia, é um projeto de cooperação público-privada, né? É financiado, a gente é o coordenador, no Einstein é o coordenador do projeto, mas é financiado com verba PROAD, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Ministério da Saúde, que alguns hospitais privados participam, como o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, a BP, o HCOL, Moinhos de Vento. Esses hospitais têm um dinheiro que deve ser aplicado em programas de pesquisa de interesse do Ministério da Saúde, e esse projeto Genomas Raros é um deles. A gente sequenciou até agora quase 5 mil pacientes com doença rara no SUS. Os pacientes são recrutados do SUS e recebem um genoma completo para diagnóstico, acelerando o diagnóstico, e já testando, nesse projeto, a gente está testando em que cenário clínico é importante colocar essa ferramenta. A gente está testando se é custo efetivo em alguns cenários, qual a taxa de diagnóstico que a gente faz. Então, acho que essa parceria em projetos dessa natureza, tá, é importante para permitir esses estudos, pelo menos piloto, até a implementação dentro do SUS. Então, acho que realmente não precisa o Ministério da Saúde ou o governo trabalhar só, acho que as instituições podem e devem ajudar dessa forma como nós e outros hospitais estamos fazendo. Então, acho que isso é uma parceria bem frutífera. Lígia falou, a gente precisa entender a genômica da nossa população, Lígia trabalhando numa parte disso, a gente trabalhando em outra parte, outros pesquisadores trabalhando, a gente está começando a gerar dados agora que vai facilitar esse entendimento e a adoção dessa medicina de precisão para quem mais precisa e para a massa de pessoas que é vista dentro do Sistema Único de Saúde. Eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa, né, que o João estava falando,
essa possibilidade de um diagnóstico de uma doença rara mais rápido. Quer dizer, existe já uma literatura mostrando em países que fazem isso em escala que isso gera uma economia para o sistema de saúde, seja ele privado ou público, que estiver pagando pelo cuidado daquela pessoa. Né? Então, pode, não, mas esse negócio é um investimento muito grande, é um gasto muito grande. Não é. É um super investimento e que se paga com a diminuição do custo do tratamento de saúde dessas pessoas. Então, por isso o interesse do Ministério, né? Porque se a gente conseguir levar isso para a nossa população, isso é uma coisa que tende apesar de você ter um investimento pesado no começo, ao longo prazo, isso vai diminuir os custos do SUS, porque vai permitir uma medicina preventiva muito mais eficiente. Tá? Então, a conta fecha e dá lucro. Perfeito. E aproveitando, então, o gancho dessa fala, mirando o longo prazo, né, que acaba surgindo até como um desafio, né? Olhar do ponto de vista do investimento, parecer que é um investimento muito grande, com retorno não tão rápido, né, porque é uma coisa realmente construída a longo prazo. Eu queria voltar, então, no tópico central aqui da nossa discussão, que é justamente debater a viabilidade de, dentro dessa era da medicina de precisão e genética, ser possível ter um envelhecimento saudável da população. Né? É um desafio estrutural, social, econômico, essa questão que tem acontecido com a nossa pirâmide etária, né, no Brasil, a população está envelhecendo, está vivendo mais. Então, eu queria jogar essa pergunta para os dois, né? É possível falar em envelhecimento saudável da população? Se sim, em que prazo, né? Olha, eu acho que sem dúvida, eu acho que desde que a gente começou todo o avanço da medicina, seja da genômica, da imagem, isso vem trazendo aumento do nosso período saudável, né? Da nossa longevidade com qualidade de vida. Isso é super amplo e, enfim, eu acho que agora a gente vai ter um impacto muito maior com saneamento. Né? Se você levar saneamento para os 70% da população brasileira que não tem, isso vai ter um impacto gigante na longevidade com saúde. Então, a genética e a medicina de precisão, sem dúvida, contribuem para isso. Não sei, João, você quer complementar? Concordo, gênero, número e grau. Acho que a gente já vem tendo ganhos, né, para aumento da longevidade com mais saúde. E óbvio que você está falando de envelhecimento, não envelhecer doente, né, mas envelhecimento com saúde realmente é um desafio de múltiplas partes, né? Genômica ainda não tem um papel fundamental nisso, né? Um pouco mais à frente, acho que a gente vai começar a ter nessa informação de risco adicional. Se eu sei, por exemplo, que a minha genética me informa, eu acho que isso vai acontecer, né? A gente começar a sequenciar o genoma, por exemplo, de uma criança logo cedo, logo ao nascer, e destravar as informações quando necessário. Puxa, eu entendo que tem um risco aumentado de determinadas condições, né, que são interessantes ao período inicial da infância, ou mais adulto, você tem um risco de infarto. Isso deve ajudar a guiar esse envelhecimento saudável. Estou dizendo quais são os meus riscos, quais são minhas vantagens, isso ajudar a guiar junto, mas todos os outros componentes são extremamente tão ou mais importantes, né? Como o Lígia falou, né? A água limpa, e uma dieta saudável, que a gente não precisa de genética para saber que precisa disso, a gente não precisa para saber que envelhecer saudável precisa se exercitar regularmente, está mais que demonstrado, né, em várias áreas diferentes, cardiovascular, de câncer. Então, trazer esses módulos de forma consistente para a população é um desafio. A genética vai ajudar apenas a fazer um refino e nos empurrar ainda para um outro passo. Tem uma área agora muito interessante da medicina, tentando tratar o envelhecimento como uma doença com possibilidade de ser lentificada ou revertida. Tá? Então, isso tem toda uma área tratando botando como um CID, botando um código de doença em envelhecimento, que deve também nos ajudar, obviamente, que é uma área em pesquisa para entender qual o mecanismo exato de envelhecimento. Isso também deve nos ajudar, eu estou falando já vencidas essas barreiras mais tradicionais ou triviais, né, de como nos empurrar ainda mais com o envelhecimento saudável. Então, acho que essas múltiplas partes vão coalescendo aí, a gente está numa época boa da medicina.
Bacana, e já que estamos falando bastante sobre o que esperar, o que vem pela frente, eu queria entender realmente do ponto de vista de tendências, né? O que a gente pode esperar, já falando um pouquinho do curto prazo, nos próximos anos, se é possível que esse caminho, né, seja o caminho rumo ao envelhecimento saudável de toda a população, seja o caminho rumo a maior acesso a esse tipo de serviço, né, esse tipo de medicina de precisão, que realmente ainda não é uma coisa absolutamente democrática, se ele é possível ser encurtado, se ficar mais rápido com a ajuda de empresas de tecnologia novatas, dispostas a entrar nesse mercado, acelerar um pouco esse contexto. Óbvio, além dessas empresas que dá para esperar de tendência também. Claro. Olha, sem dúvida, né? Essa área até de medicina de precisão é uma área que gera muita inovação. Eu acho que é a junção desse público e do privado que aceleram a chegada disso para a população. É muito bacana no Brasil o Ministério da Saúde está investindo nisso, porque senão ficariam lá as empresas atendendo a quem pode comprar isso, que é uma fração pequena da população, né? Então, a gente ter o governo preocupado com isso e querendo estender isso a toda a população é muito importante. Agora, o governo sozinho não faz, também não dá conta de tudo, né? Então, uma das verticais do programa do Ministério da Saúde, do Genomas Brasil, é fomentar a inovação. Eles veem nesse investimento deles a oportunidade para que surjam empreendedores e haja a geração de startups e de empresas que vão ajudar o governo a implementar todas as possibilidades dentro da medicina de precisão aqui no Brasil. Perfeito. João, tem alguma adição ao que a doutora Lígia falou? Acho que realmente o futuro tende para uma adoção maior dessas ferramentas, né? A Lígia botou em alguns pontos que podem limitar acesso, e eu acho que o que vai... por exemplo, a gente citou brevemente o entendimento da genética de doenças comuns. A gente falou de oncologia, mas, por exemplo, a gente ainda tem pouco conhecimento das causas genéticas, né, que levam à hipertensão, ou a pessoa ter alergias, ou seja, doenças comuns. E isso está chegando nessa época, o que deve também aumentar a adoção dessas ferramentas, né, para um público maior. E está caminhando junto com outros desenvolvimentos, né, como, por exemplo, a diminuição do custo do sequenciamento, né, Lígia? A gente sabe disso, que nos últimos anos, de 2007 para cá, por exemplo, diminuiu mais de 10 mil vezes o custo de sequenciar um genoma, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias. E já está em torno hoje de até $1.000 ou menos, $600 sequenciar um genoma humano. E tem companhia falando em genoma de $100. Não interessa muito o preço, interessa saber que está caindo mais, e é provável que caia mais 10 vezes, o que tende a facilitar, obviamente, o acesso. Se o teste custa menos, é mais fácil ser incorporado numa rotina, ser aprovado pelo plano de saúde ou ser adotado pelo SUS, né, nas estratégias de diagnóstico ou de prevenção no longo prazo. Então, acho que essa vinda da genética, não somente para doenças mais graves e menos comuns, mas para as doenças comuns, a continuada queda com o nosso continuado crescimento do entendimento do que essas alterações genômicas significam do ponto de vista prático, do ponto de vista de impacto na nossa saúde. Eu acho que isso vai tender a realmente aumentar muito a adoção nos próximos anos. Como eu falei brevemente, eu acredito que vai ter uma era, a gente não está lá ainda, que a gente vai nascer e breve terá nosso genoma sequenciado e assim, quando o custo permitir, né, e obviamente alguns dilemas éticos do que revelar e quando, mas eu acredito que assim, a adoção vai tender a aumentar bastante nos próximos anos. Perfeito. E é exatamente isso, né? Quanto mais empresas, mais players, indústrias mobilizadas, menor o custo, maior o acesso, e a gente entra naquela lógica de demanda e, né? Enfim. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês dois aqui, Dr. João, doutora Lígia, obrigado pelas contribuições, e agradecer também pela audiência de quem está acompanhando a gente até aqui. Esse aqui é o Fórum Saúde da Exame, e aqui fica o meu agradecimento pela audiência. Até mais.